Atualizando agora o acidente que envolveu duas motos e um caminhão que deixou uma mulher morta. Uma tragédia, uma cena triste, lamentável. O corpo da mulher na BR foi esmagado pela caçamba. É identificada como Sara Cristina, uma jovem de 24 anos. Ela ia para o trabalho. Esta jovem, a imagem da foto da jovem, a imagem do acidente. Olha a jovem aqui, olha a imagem da jovem. Olha a imagem da jovem no telão aqui, olha só. 24 anos, estava se dirigindo ao trabalho. Ela pegou uma moto por aplicativo, que chama aí Motoruber. E aí o que aconteceu, hein? A colisão com essa caçamba carregada de areia. O motorista tentou frear, fez de tudo. Estava chovendo, a caçamba deslizou na BR, no asfalto, e não conseguiu evitar o acidente. A informação de que o piloto da moto, ele não teve a paciência. Essa é a informação que nós obtivemos. Faltou paciência e ele entrou. Quando ele vai entrando, o motorista da caçamba tenta segurar para não bater, mas estava chovendo, a caçamba deslizou e atingiu a moto. A sorte do motociclista que ele ficou ferido, mas a pobrezinha da mulher, da jovem, que estava na garupa, não teve a mesma sorte. Vamos trazer agora os detalhes. Quem está comigo, produção? Ao vivo, o Betinho. Betinho esteve no local. Betinho, você esteve no local. Conta, por favor, Betinho, os detalhes deste acidente, Betinho. É contigo, meu irmão. Em ação. Atenção, atenção, Samuca Duarte, muito boa tarde a você, boa tarde a toda a Paraíba, é isso mesmo, estou aqui na sede do IPC, já acompanhando detalhes sobre essa situação. A gente passou a manhã inteira hoje naquele local, ali divisa entre João Pessoa e Bahia, acompanhando esse acidente. De fato, uma tragédia no trânsito da Grande João Pessoa, o trânsito foi complicado nos dois sentidos, né? Já passando de Santa Rita para quem vinha de Campina Grande, chegando na capital paraibana. E a informação inicial é de que, de fato, pessoas que estavam em duas motocicletas, eram 4 pessoas, só que não estavam juntas, acabaram se envolvendo nesta colisão com o caminhão caçamba carregado de areia. Esse caminhão vinha no mesmo sentido que eles, Campina Grande, João Pessoa, né, o sentido, só que a mulher, a Sara Cristina, 24 anos, ela estava saindo do Jardim Aeroporto, ali no Alto da Boa Vista, nessa região de Bahia, pegou um motociclista por aplicativo, estava vindo para Água Fria, na capital paraibana. Quando quem estava ali se surpreendeu, né, que aparentemente o motorista do caminhão não conseguiu frear, foi desviado de alguns carros, bateu nas motocicletas e, infelizmente, a Sara Cristina, de 24 anos, acabou sendo esmagada. O corpo vai ser liberado ainda hoje aqui do IPC para a família realizar velório, sepultamento. Pela situação do corpo, eu nem sei como é que vai ser a questão do velório, né, porque, de fato, infelizmente, o corpo ficou muito danificado nesse acidente. Samuca, eu estive no local, eu acompanhei tudo, conversei com algumas pessoas, a gente trouxe todos os detalhes ao vivo aqui na TV Arapuã e eu vou trazer agora o resumo desse acidente grave para toda a Paraíba acompanhar como foi, infelizmente, mais essa tragédia no trânsito da nossa capital paraibana, aqui nessa região da Grande João Pessoa, né? Ali é o quilômetro 85 da BR-101, mas é a junção das BRs 101 e 230. Vamos acompanhar a reportagem. O caminhão caçamba ficou atravessado na rodovia e as duas motos ficaram no chão. De um lado, 3 homens sofrendo com dores e embaixo do caminhão, uma imagem forte, o corpo da mulher esmagado. A tragédia aconteceu na junção das BRs 230 e 101, entre Bahia e João Pessoa. De acordo com uma das vítimas, as duas motos foram atingidas pelo caminhão caçamba carregado de areia. Na realidade, aquele cidadão que está ali ao solo, ele informou o seguinte, que eles estavam aqui no posto de gasolina esperando a chuva passar. Quando a chuva deu uma aliviada, eles vieram pelo acostamento. Essa caçamba que está carregada de areia não conseguiu parar. E veio pegando eles pelo acostamento. Segundo o relato deles... Não vi nem ele, eu não vi. Bateu na gente, no menino ali, ó. Isso aqui não me importa não, me importa é a vida da mulher que foi ceifada aí. Morreu por causa de nada, por causa de um cara desse. Tava indo de onde pra onde? Cara, ela tava indo pra Água Fria e eu tava trabalhando, né? Pra onde? Pra onde? Água Fria. Tava trabalhando, ela é passageira. Ela ia trabalhar, eu acho. Você só foi surpreendido na hora do impacto. Não vi nada, só bateu na gente.
Vocês estavam no acostamento, estava chovendo muito, como é que estava? Orçamento tá normal, não tá chovendo não. Era por volta de 6 horas da manhã desta terça-feira quando o acidente aconteceu. Os veículos vinham no sentido Bahia-João Pessoa e, de acordo com informações de testemunhas, aqui no quilômetro 85 aconteceu a colisão. Possivelmente por conta do trânsito complicado, o motorista do caminhão caçamba não conseguiu parar o veículo e acabou atingindo as duas motocicletas. A vítima fatal foi identificada como Sara Cristina e tinha 24 anos. Ela era passageira de um motociclista por aplicativo e seguia do Jardim Aeroporto, em Bahia, para o bairro de Água Fria, em João Pessoa. Sara teve o corpo esmagado pelas rodas traseiras do caminhão. 3 homens ficaram feridos e precisaram de atendimento. Deparei com esse acidente aí, infelizmente trágico aí, 3 vítimas ao solo, com fratura de tornozelo, infelizmente a óbito, sexo feminino. Em relação a essas outras vítimas, conscientes orientadas? Todos conscientes orientadas, só com 2 fraturas abertas, né, de tornozelo. Ali é fratura mesmo, ali exposta mesmo, né? Exposta, todas as duas abertas. Mas também tranquilo para as vítimas. Tem questão também do trauma, a gente estava observando que estão chorando bastante, tem um ali que está bastante desesperado, mas aí é o choque, né? É o choque porque ele informa que ele é moto-Uber, né? Ele está mais preocupado com a passageira que vinha com ele e está bem preocupado com a questão da passageira, que aqui vê a óbito. O motorista do caminhão ficou dentro da cabine, em estado de choque. Ele conseguiu contar alguma coisa ou ele só travou? Não, ele está só dizendo que está com a dor no peito, está em estado de choque, esperando só chegar para atender ele. Ficou no local, não teve nem como, ele travou, né? Exatamente, e aí o acidente acontece, né? Infelizmente aconteceu aí, ninguém sabe como foi. A gente está em estado de choque. Você estava com ele trabalhando, foi não? Não, eu sou amigo dele, eu passei, vi a situação, vim ajudar ele, porque o pessoal estava ali, ele estava aqui, sabia como é que ele estava. Pode até acontecer algo pior com ele também aí, né? Dá esse suporte aí. O trânsito ficou bastante complicado nos 2 sentidos da BR, o que dificultou a chegada das ambulâncias no local. A equipe do SAMU chegou a pé, prestou atendimento às 3 vítimas e uma verdadeira força-tarefa foi montada para colocar os 3 homens na mesma viatura. Eles foram socorridos, conscientes e orientados para o Hospital de Trauma de João Pessoa. Sara Cristina só foi identificada quando o marido chegou. Ele recebeu abraços de parentes quando percebeu que era a esposa, pelas roupas, sandália e a bolsa da mulher. A perícia foi realizada nas 2 motocicletas, no caminhão e no corpo da vítima, que após o procedimento foi encaminhado para a sede do IPC, no Cristo Redentor, em João Pessoa. No ano passado, em dezembro, lá na cidade de Alhandra, litoral sul paraibano. Naquela ocasião, Eu tô chamando Sabrina, cadê vocês aí? Vocês é produção. Eu tô chamando Sabrina agora. Atenção, Sabrina. Sabrina, diretamente lá do trauma, porque ela tem informação dos feridos lá. Sabrina. Cidade em ação. Oi, Samuca, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação, vamos atualizar sim sobre esse assunto que a gente está conversando aí, esse grave acidente que aconteceu na manhã desta terça-feira na BR-101 em Bahia, que deixou uma mulher morta e 3 vítimas que vieram socorridas aqui para o Hospital de Trauma. O nome Douglas Ricardo, de 20 anos, Samuel da Silva, de 33 anos e Matheus Francisco, de 25 anos. Eu vou conversar agora com o diretor aqui do Trauma, Dr. Laércio Bragante, para explicar um pouquinho o estado de saúde dessas 3 vítimas. E primeiro explicar à população, porque foi um acidente com múltiplas vítimas, como é que o hospital se organiza para recepcionar essas vítimas e os primeiros atendimentos, assim, quando a situação chega aqui no hospital. Boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, Samuca. Boa tarde a todos. Quero tranquilizar a todos que esses 3 jovens estão bem, mas estão passando por todas as avaliações de todas as especialidades relacionadas ao trauma. Isso é feito porque toda vez que há uma morte no local, Sabrina, esses pacientes são todos considerados graves até as avaliações mostrarem o contrário. No caso de atendimento a múltiplas vítimas, o hospital tem a sua programação de atender a todos. Já tivemos mais recentemente 3 situações e todos foram atendidos muito rapidamente. Isso é feito porque temos esse plano que até mesmo os profissionais que estão em casa de folga são convocados a retornar ao hospital e assim darmos início a todo o atendimento, de forma que ninguém fique à porta do hospital sem atendimento. Vamos explicar aqui cada uma das vítimas. O Samuel da Silva, de 33 anos, aqui já diz no boletim que o estado de saúde dele, em geral, é estável. Como é que fica esse paciente quando ele é considerado estável? Mesmo numa situação dessa considerada estável, e nos reportando a situação de houve uma morte no local, eles passarão algumas horas, no mínimo 12 horas em observação, e novos exames serão repetidos à medida em que a situação exigir. Mas todos continuam em avaliação plena no hospital por pelo menos 12 horas.
O Matheus Francisco, de 25 anos, também está em estado estável. Já o Douglas, de 20 anos, segundo aqui o boletim, o estado geral dele é regular. O que significa regular, doutor? Porque ele apresenta um ferimento de extensão considerável na região do tornozelo, onde houve um sangramento bem importante no local. Esse sangramento já foi contido, passou pelas avaliações todas e a tomografia mostrou apenas o ferimento de partes moles sem fratura óssea, isso que torna a situação um pouco menos grave. Mas ele passará pelo procedimento cirúrgico necessário e, portanto, continuará em observação. A situação de estabilidade clínica ou de estado regular não difere muito, uma vez que todos estão, a princípio, fora de risco de morte. Então não tem risco de morte. E aí os familiares que estão em casa tentando acompanhar, fica naquela expectativa se tem um prazo realmente para a liberação dos 3 aqui. Já tem para a gente avaliar isso, doutor? Olha, o prazo é de no mínimo 12 horas. Se durante esse período o paciente apresentar qualquer anormalidade que justifique a permanência da observação, será feito sem dúvida nenhuma. O importante é garantir a segurança de um atendimento perfeito para todos esses pacientes e ninguém sai daqui com o risco de apresentar uma complicação posterior. Tá, e obrigada, doutor Laércio, pelos seus esclarecimentos. Então tá aí atualizando o estado de saúde dessas 3 vítimas desse acidente, lembrando que o motorista do caminhão não sofreu ferimentos, então ele não veio conduzido aqui para o hospital, permaneceu dando assistência lá no local, inclusive bastante abalado com a situação no momento do acidente. A Polícia Rodoviária Federal também permaneceu no local para identificar os principais motivos e as causas desse acidente, que ainda segue em investigação, Samuca. Com você, aos estúdios. Me dê a imagem dos acidentes, deixa na imagem aí, que eu quero, pode botar a imagem, só a imagem, viu? Aperta o dedo no botão da imagem, certo? Pode ir circulando a imagem, que eu quero nesse momento chamar a atenção de quem está em casa, dos motociclistas, prestem bem atenção. Gente, escute bem, quando a gente fala aqui, a gente sempre diz, olha, você andar de moto é um negócio bom. Depois de moto é perigoso, não, moto não é perigoso. Moto é como carro, não tem perigo não. É você que tem que ter atenção. A informação que recebemos é que o cara da moto, sabe como é que é? Ele ia no acostamento, estava chovendo, ele esperou um pouco com a passageira lá no posto de combustíveis, quando diminuiu a chuva, aí ele pega a moto e sai. Aí ele vai pelo canteiro, correto? Vai pelo acostamento, ele vai. Ele vai, em um dado momento, ele acelera para pegar a pista. Pode olhar que é na hora que vem a caçamba. O motorista tenta segurar para não pegar em cima da moto, não consegue porque a caçamba carregada de areia, pesada, chovendo, e aí sempre dá um deslize aí. Já morreu mais de um motoqueiro aí. Quem não lembra aí, já morreu mais de um. E aí o que é que acontece? A caçamba pega na traseira da moto, passa por cima da passageira. Ele, como piloto, conseguiu ainda cair fora do pneu. Ela não. Motociclistas que estão me assistindo, é ter paciência. Você tem que ter muita atividade e muita paciência, principalmente quando chove. Principalmente quando chove. Não tem como jogar a culpa de forma nenhuma no motorista da caçamba. Ele ficou em estado de choque. Ele ainda puxou a caçamba.